Então, antes de continuar, só para lembrar que a gente parou naquela parte que tentaram bagunçar o pronunciamento de Santo Antônio, né, e cortam as cordas de onde ele estava falando, né, e cai tudo menos ele. Ele fica flutuando sobre os escombros do palanque. Então, vamos lá. Sem que ele tocasse nos enfermos, muitos saíram curados pelo poder da fé. Daí a 2 dias, os dois asa-negras procuraram o frade para confessarem o erro cometido que colocara em perigo a vida do franciscano. E ele os abençoou, dizendo qual o Cristo: Ide e não pequeis mais. A hidropsia pôs fim à carreira do místico de Pádua, por ter chegado a hora do chamado celestial. A hidropsia pôs fim à carreira do místico de Pádua por ter chegado a hora do chamado celestial. No mesmo dia, apareceu a um velho frade, seu amigo, muito virtuoso, curando-o de uma enfermidade antiga, escoriações motivadas por picadas de insetos venenosos, já tornadas incuráveis pelos métodos conhecidos daquela época. Silvio, Depois, oi. o que é hidropsia? Hidropsia é uma doença de pele. Faz umas bolinhas, tipo bolinha de queimado, só que são pequenininhas. Tá. É meio que, sabe aquela reação de irritação, típica de mordida de mosquito, que você coça, 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 irrita, fica aqui meio molhado, meio minando água. É mais ou menos assim. Tá. Depois de muitos anos da sua ida para o plano espiritual, houve um movimento no sentido de transladar seus restos mortais para Santa Maria, lugar para onde desejava ir quando se encontrava enfermo, prestes a desencarnar. Para a concretização do movimento, foi enviado um representante de Roma, inclusive para manter a ordem entre as partes envolvidas. Determinada a abertura da urna mortuária, constatou-se que os ossos de Antônio estavam como era de se esperar, intactos, em perfeito estado, em meio à poeira causada pela desintegração da carne que a terra não comera e nem os vermes festejaram. Seu crânio totalmente limpo, a boca entreaberta e entre os dentes, a língua do tribuno estava intacta, como se acabasse de falar naquele momento. A admiração foi geral. A língua santa, que nunca ferira, que nunca maltratara, que nunca fizera mau juízo dos outros, que nunca maldissera, a língua de luz, que somente falara de amor e da caridade, entrou numa inversão eletrônica, de maneira a estatizar os elementos periódicos. Não como significa a própria palavra, mas numa conservação pela força do amor. Elementos químicos espirituais que escapam à percepção humana entraram nas moléculas e nas células da língua do frade, de maneira a mostrar o seu verdadeiro trabalho no mundo, para a edificação da paz e para fazer reviver na terra o Evangelho do Cristo. O sacerdote responsável pelo translado, que assistiu a esse fenômeno, abaixou-se por instinto, tomou nos dedos a língua do santo e a beijou muitas vezes. Lágrimas de gratidão desceram em sua face. Me desculpa, mas mais uma vez tem uma coisa meio bizarra, Macabra. né? Imagina essa cena. Que horror. Né? Me desculpa, gente, mas isso é muito macabro. Será que era porque naquela época era necessário eles passarem por essas coisas bem fortes? Assim,
havia uma necessidade de provas, de coisas bem fortes mesmo. Porque, assim, esses milagres, essas coisas todas, não, assim, não acontecem dessa maneira mais hoje em dia, né? Então, talvez seja uma necessidade de viver essa coisa bem violenta, né? É, Contundente, né? Não, até vou pela mesma linha que você mesmo. Acho que naquela época tinha que meio que chocar, né, para o pessoal. E é realmente uma coisa santa, tinha que ser uma coisa muito assim fora do extraordinário, né? Acho que a aceitação era menor. Mas são as situações assim muito se torna até engraçadas, né? Porque a gente fica imaginando a cena. É muito engraçado isso, né? Imagina lá, tá todo mundo em volta do caixão, o cara pega a língua do defunto e começa a beijar. Parece cena de filme trash. Mas vamos lá. Santo Antônio me perdoe, mas. Mas sabe o que é, Silvio? O que eu acho assim é o momento, entendeu? É aquela coisa da emoção. A gente não sabe como é que estava circundando ao redor, entendeu? Qual a admiração que essa pessoa tinha. Aí tem N fatores. Sobre a nossa ótica hoje em dia, é uma coisa muito estranha. Inclusive, você falou uma palavra-chave aí, da situação que vivemos hoje, porque no início do Espiritismo havia muitos fenômenos físicos, que agora esses fenômenos físicos praticamente deixou de existir, que a gente está trabalhando, já não precisa mais comprovar a existência do espírito. Precisa sim nós melhorarmos internamente, melhorar o nosso moral, né? Nosso moral cristão. Então, isso aí muda também com o tempo, né? É isso só que eu acho. Não, tranquilo. Só que isso aí me lembra, vou contar uma historinha rápida. Quando eu era criança, não sei se onde vocês estavam era assim, mas aqui tinha um hábito, quando morria algum parente, não sei o que, ia pro enterro, e antes de fechar o caixão, tinha que se despedir do caixão. E eu era criança e tinha que beijar o defunto. Eu fazia isso numa má vontade, num ódio de todas as minhas forças. Eu achava o fim do mundo eu ser obrigado a beijar o defunto. Ô Silvio, eu lembrei disso, nossa, você relatou uma coisa, eu tinha 10 anos, 11, a minha avó faleceu aqui em Brasília, e na hora de fechar o caixão, a filha dela, minha tia, foi dar um beijo nela na testa, né? Aí eu fui repetir o ato. Gente, eu fiquei tão chocada com o gelo da testa, aquilo me impressionou. Eu fiquei dias falando para minha mãe, minha avó estava muito gelada. Olha que coisa horrível. Eu não tinha a menor consciência, mas aquilo me chocou. Agora imagina você criança. Criança, 10 anos, bobinha. Diga, Jay. Poxa, Eu queria também, por exemplo, essas coisas assim macabras que eu soube a nossa ótica de hoje em dia, né? Quando eu era criança, primeiro ano primário, um colega meu morreu um raio caiu em cima dele, né? E aí todo o pessoal do colégio foi, e ele era, e ele, como é que fica? O caixão ficava na mesa da mesa da sala, para você ver. O caixão ficava na mesa da sala, que não tinha esse negócio de capela como há hoje. E aí você imagina toda aquela circunstância fúnebre, depois se retira o caixão e as pessoas vão almoçar, vão fazer suas refeições em cima daquela mesa. É uma coisa assim estranha sobre a nossa ótica, né? Mas, como você falou, até beijar o defunto você era forçado a fazer. Tem uma língua, não é nada. Entendeu? Vamos falar assim. Bom, vamos continuar. Depois de mais de 700 anos, entre as relíquias do santo, ainda se encontra a língua do tribuno de Pádua, parecendo que ainda pretende falar às multidões famintas das palavras evangélicas, emitida por aqueles que vivenciam as leis de Deus. Quando o pai Francisco chegou do Oriente, encontrou muitos dos seus discípulos morando em um velho castelo, uma grande mansão de confortáveis salas. Apressaram-se em dizer-lhe da alegria de que estavam tomados por terem onde colocar muitos enfermos e os estropiados dos caminhos.
Francisco abraçou a todos com ternura e saudades e falou-lhes entristecido: Caros irmãos, não foi isso que a nossa mãe pobreza nos ensinou. Desta maneira, estamos pregando uma coisa e vivendo outra diferente da renúncia. Se é para o conforto dos que sofrem, é muito bem empregado esse castelo. Mas a verdade nos diz que isso se torna outro objetivo e começa a mudar os rumos da nossa instituição. De pompas já vive o clero romano, que modificou as estruturas do serviço evangélico para salientar o bem-estar humano e político. Ficarei triste se permanecerdes aí. Que Deus os abençoe sempre. E retirou-se dali. Uma pergunta, eu não entendi essa passagem. Saiu do Santo Antônio para essa É, passagem? é porque Eu ele fiquei acabou. perdida. Acho que ele acabou a história de Santo Antônio. Ele deixou o impacto da história da língua e quis reforçar que a língua, 700, eu não sei se hoje ela ainda está guardada, isso eu não sei. Ela ainda estava intacta, né? Que eu acho legal que É. ele não reprova, ele só fala que não é legal, entendeu? E aí, e pronto. Ele não discrimina que não deve fazer isso, aquela confusão toda, como nós faríamos, né? Já é um outro nível de compreensão de como explicar uma coisa que não deve ser feita. Na verdade, ele diz para não fazer, só que ele usa a famosa comunicação não violenta. Ele diz claramente, ó, isso aí não é para fazer, não, vocês estão tudo errado, hein? Mas ele usa a comunicação não violenta. Mas eu acho isso, o Dilva, ele encerrou ali, ele só fez aquele adendo, né, da língua, que ela continua ali, servindo como uma relíquia, né, do santo, uma das relíquias, acho que não sei se ainda existe, isso eu não sei, mais famosas, né, reforçando que tudo que sai daquela boca era santificado, né? E mudou de assunto, começou a contar outra história. Vai ser um final de capítulo abrupto. Impactante, como todo o É, texto lá em cima, né? Bem impactante. bem impactante. Os frades procuraram o cardeal para que este convencesse Francisco a aceitar aquela grande dádiva, que poderia ser muito útil aos enfermos e à comunidade franciscana. O cardeal assim o fez. E Francisco aqueceu que os padres ficassem, mas nunca entrou em tal mansão. Foi o que levou os frades a abandonarem a ideia de nela permanecer. E os outros enfermos que ali estavam recolhidos sentiram-se livres ao saírem com os companheiros de Francisco, e foram todos curados por brandos ventos, que no momento sopravam em suas direções. Francisco sorriu ao saber do fato, agradecendo a Jesus pelo beijo divino do ar. Francisco de Assis subiu ao Monte Alverne. Para ele, a morada excelente era mesmo a natureza. Os seus dons se dilatavam de maneira divina, ouvindo e entendendo as vozes em muitas dimensões. Seus discípulos já eram muitos e espalhavam-se por muitos países, pregando e vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Francisco não precisava estar junto deles para falar-lhes. O que convinha chegava a todos no mesmo instante, pelos fios invisíveis do seu pensamento. As ondas mentais não falham, nem são interceptadas quando se trata de mente qual a de Francisco, no serviço do bem e da caridade. Isso aqui é bem legal, né? Que assim, chegava tudo ao mesmo tempo, é a coisa da intuição, né? Que a gente agora chama de intuição, né? Que chega em vários pontos, né? Grupos tendo as mesmas ideias de trabalho, de
execução de tarefas, né? Aqui, né, chegam mensagens para a gente, né? É através dessas ondas mentais, né? Que envolve a transmissão do seu pensamento, qual ondas de rádio, né? A todos que estão sintonizados nela, né? Então, o que ele pensava era transmitido e todo mundo que era sintonizado nele conseguia ter aquela intuição, como se estivesse ouvindo realmente, de fato, Francisco falar e repetindo, né, as suas orientações. Frei Leão foi testemunha de muitos fenômenos ocorridos com o Pai Francisco, muitos dos quais foram descritos por ele, que assistiu várias vezes à elevação do Poverello ao espaço, em estado de êxtase, a conversar com chamas de luz, qual aconteceu com o legislador hebreu. No fim de sua vida missionária, Francisco estava muito doente, principalmente dos olhos. A enfermidade cada vez mais apagava sua visão. Era indispensável um tratamento urgente, de que ele se esquecera. Entretanto, um dos seus companheiros fê-lo lembrar, buscando um terapeuta renomado, e esse diagnosticou doença progressiva, que exigia imediata cauterização. Francisco não se opôs, porquanto pediria ao fogo que tivesse piedade dele. E foi o que fez. No momento da operação, Francisco pediu licença a todos que ali se agrupavam, orando por ele. Desceu os joelhos ao chão e pediu com simplicidade: Irmão Fogo, peço-te, em nome de Deus e de Jesus Cristo, para que não me queimes com toda a tua pujança, que reduz todos os corpos. Peço-te caridade para comigo, nesse instante em que preciso de teu auxílio, da tua ajuda. Não me queimes o tanto quanto eu tenho a impressão. Sei que, por onde passas, somente ficam cinzas e que tudo se reduz a pó. Peço-te um pouco de brandura. Em se tratando de meus olhos, ainda preciso deles para ver as belezas do nosso Pai Celestial e entender melhor as leis do Senhor de todas as coisas. Compadece-te de mim, irmão Fogo, compadece-te de mim, e peço a Deus que te abençoe sempre. Francisco, com toda a confiança e ternura, abriu os olhos e o médico, já com o ferro incandescente na mão, cauterizou-lhe o olho. E mesmo com os olhos entregues ao fogo, notou pequenas criaturas desprendendo-se da brasa viva, como que abrandando-lhe a temperatura. Deslizavam nos caminhos feitos pela luz, como se estivessem montados em fios do fogo, e festejavam sua pequena testa com os carinhos peculiares ao seu reino, onde o fogo é o seu ambiente maior. O santo de Assis cada vez mais notava a vida pululando em tudo que existia. Alguns seres alados que manejavam como as ondas no vento chegavam em seu auxílio, confortando-o com o sopro purificador. Vários espíritos ali se postavam, transmitindo-lhe energias novas, para que suportassem as condições impostas pela própria lei. Pai Francisco no Monte Alverne. O Monte Alverne, situado nos Apeninos, banhado pelos rios Arno e Tibre, era envolvido em fluidos superiores e ali Francisco refazia suas forças de vez em quando. A água está sempre nos grandes acontecimentos,
pois ela foi o berço para o protoplasma na sua expansão criadora, como seu cinetismo divino em busca da perfeição. Foi a água que ajudou a garantir o progresso do próprio homem, desde o protozoário até a condição biológica em que se encontra e relativamente a isso. Moisés escreveu que o Espírito de Deus estava sobre as águas. Essa coisa da água, né, essa importância, né, que ele dá à água, né, mesmo hoje não pensando nisso, né, sobre esse aspecto, né, de criação em si, como a gente também intuitivamente dá importância à água, né? A gente sempre conclama as águas para limparem, para fazerem a limpeza, para tirarem as nossas energias. A gente pede ajuda aos espíritos da água, às mães da água, né? Então, como a água mantém essa importância, né? Mesmo que a gente não tenha mais, não tenha essa mesma visão dele, né, de criação, né, biológica, né, a gente tem uma ligação muito forte com a água em si. Banho de cachoeira, banho de É. mar, né? Tem um vovô aqui, que acho que é vovô Pedro, não sei se foi ele ou foi outro que falou, não há nada que um banho frio não leve pelo ralo. A água é essa limpeza, né? Bom demais. A água é uma coisa que está sempre presente, né? A gente sem água não vive, sem água não fica limpo, né? Sob todos os aspectos, né? Não só do físico. A água você consegue construir e destruir. O poder que ela tem é uma coisa assim fora da imaginação, né, que a gente possa ter, né, com todas as coisas assim que a gente vê no decorrer desse livro, né, que poderiam ser classificadas para os mais céticos, né, como fantásticas, extraordinárias. O poder da água é uma coisa assim divinamente fantástica, como diz o Rômulo, é magnânimo. De Jair? Diga aí. O que acontece? Pegando isso que você falou aí, sobre poder, eu estava lendo no livro de Miramês que os espíritos das trevas têm esse conhecimento da água, né? Então, o que acontece? Como existe água fluidificada, eles também, os espíritos das trevas, podem fazer água fluidificada para a coletividade. Então, todos os mananciais de águas, todos os rios, têm os guardiões de luz para proteger esses mananciais desses fluidos deletérios que os espíritos das trevas tentam passar para essa água, entendeu? Aí toda uma água fluidificada com vermes e coisas negativas, de miasmas negativas, poderia ser consumido por uma sociedade. Então, é aí o motivo da necessidade de ter os guardiões das águas nesses lugares. É isso só. Não só água, né? Eu lembro de uma história, né? A gente conhecia uma médium, né? Que às vezes ela se desdobrava e ela se via, né? Em festas, assim, tipo aquelas festas, saraus, né? Dos tempos mais antigos, né? E que ela via um monte de comida, não sei o que ela comia, e no dia seguinte ela acordava passando extremamente mal. E um dia um dos mentores falou para ela: minha filha, você está ali numa festa que não é exatamente os propósitos que você está buscando. Aí te oferece de comer e de beber, você aceita, você entra naquilo que eles querem. Fantástico, né, Silvio? Coisa incrível, meu pai, coisa maravilhosa. E isso que você falou da água, de fluidificar, a gente às vezes tem a ideia que precisa de algo assim especial, né, mas cada um pode fazer uma oração, colocar uma imposição de mãos, né, e abençoar a água, o filtro, né, intencionar, né, que tudo isso é uma forma também de purificação aí,
É como os nossos pensamentos, as nossas intenções, né? Tudo isso faz parte aí desse processo. Com certeza. Aí vira tudo água cheia de bolinha igual gás, né? Isso.